A gente segue ainda falando sobre esse assunto. Estou tendo a honra, o prazer de receber ao vivo aqui nos estúdios do Jornal de Picos a climatologista Sara Cardoso, coordenadora da Sala de Monitoramento de Eventos Climáticos Extremos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, para conversar um pouquinho com a gente sobre essas mudanças, claro, todas as consequências para a população e a importância da gente acompanhar, monitorar esses cenários para, quem sabe, a gente preparar a população, o poder público, para a gente conseguir tentar lidar com essa situação bem problemática. Sara, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde a todos e todas, obrigada pelo convite. Sara, o que a gente tem acompanhado de fato, e eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, a sensação que a gente tem parece que aquele calorão que a gente encontra lá no segundo semestre do ano, a gente está registrando agora. A cidade de Oeiras, a primeira capital do Piauí, no início dessa semana, registrando umidade de 15%. É muito baixo e é um cenário que geralmente a gente encontrava lá no BR-Obró. Em maio, junho, a gente encontrando algo nessa proporção é algo que realmente preocupa e causa efeitos na população, que reclama, claro, do calorão, do clima seco, dificuldade para respirar. Como é que vocês têm acompanhado tudo isso? Olha só, em abril desse ano nós já tivemos registros de 40 graus no estado do Piauí, especificamente aqui no sul. Oeiras, a microrregião de Picos, em abril também pontuou aí temperatura já de 38 graus. Nós estamos observando isso, já sabemos que são repercussões das mudanças climáticas. Tivemos aqui em janeiro um evento extremo do período chuvoso, uma chuva bem concentrada em poucas horas, que causou transtornos e mortes, né? Infelizmente, essas questões elas serão cada vez mais recorrentes em virtude justamente disso que eu estou falando, né? Que é das mudanças climáticas. Nós estamos trabalhando para trazer uma nova estação meteorológica, agrometeorológica completa para Picos. Ela possui sensores de solo para a gente poder observar também a quantidade de água no solo. Estamos com tratativas com a prefeitura, através do prefeito Pablo e da secretária Sara Carvalho também, para podermos trazer uma formação para técnicos, para que eles também possam fazer esse monitoramento aqui dentro do município, visto que é um cenário que tem uma tendência de se apresentar cada vez mais regular. Temperaturas elevadas acima da média, em plena estação chuvosa, como você pontuou. Agora a gente vai iniciar o período dos incêndios florestais e na estação chuvosa tem essa previsão de pelo menos 2 eventos extremos, né? Então a gente precisa atuar em conjunto para poder fazer esse monitoramento de maneira mais assertiva. Sara, você lembrou bem que no início do ano aqui em Picos a gente teve aquela enxurrada que infelizmente acabou destruindo em alguns bairros, arrasando alguns bairros da cidade. Infelizmente algumas pessoas acabaram perdendo a vida. E é interessante você fazer esse resgate dessa Picos do início do ano, porque a gente tem opostos, né, desses eventos climáticos extremos. Uma janela no início do ano, onde Picos teve essa enxurrada no meio do sertão piauiense, com muita água, com muita chuva, destruição, coisa que a gente não esperava, não é acostumado com isso. E agora a gente tem um cenário muito seco, de altas temperaturas, eventos climáticos muito extremos. E não só em Picos. A gente acompanhava agora recentemente todo o trabalho do poder público, e eu falo da Secretaria de Meio Ambiente do Piauí, da Defesa Civil, dos órgãos municipais e estaduais, na tentativa de ajudar as cidades que estão sofrendo agora com a seca. O último levantamento que a gente tinha era 130 cidades do Piauí sofrendo, sendo castigadas pela seca, por um período chuvoso que não foi tão expressivo, não deu para conseguir concentrar água suficiente nos reservatórios. A gente sabe que aqui no semiárido piauiense, no sertão piauiense, a gente tem muita cidade pequena que às vezes depende de um açude, de uma barragem. E é importante fazer esse monitoramento porque é preciso preparar as cidades, os órgãos públicos, encontrar medidas paliativas. A gente tem a Operação Carro-Pipa, que é uma medida paliativa que ao longo dos anos vem se repetindo todos os anos na tentativa de ajudar essas cidades que infelizmente vão sofrendo com esse clima extremo. Você imagine que em Picos choveu muito, em um dia que acabou trazendo aquele desastre para a cidade, mas depois disso choveu muito pouco. Então, assim, é cada vez o clima mais
usando muitas aspas aqui, parece que o clima está doido, né? O que a gente encontra hoje é um tempo, um clima que a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Antes, na época da minha avó, por exemplo, a gente tinha um calendário, né? Período chuvoso, a seca, a época do caju, vai plantar, a terra está molhada, tinha um calendáriozinho. Hoje em dia a gente não tem mais esse calendário, está tudo muito solto. Quando é para chover, não chove. Quando é para ter água na barragem, não tem, porque o clima está seco. Tudo isso, Sara, é consequência também das nossas ações? Como foi que a gente chegou até agora, até esse momento? Nós chegamos justamente com as ações dos nossos avós, nossos pais, porque eles naturalizavam e naturalizam ainda hoje a questão, eu vou dar um exemplo, de limpar o terreno com o uso do fogo, né? Toda vez que a gente coloca fogo em vegetação, nós lançamos gases poluentes para a atmosfera. Esses gases poluentes, eles deixam preso o calor nessa atmosfera mais baixa, então aumenta a temperatura naturalmente, altera os sistemas de chuva. O que a gente está vivendo hoje são repercussões de ações dos nossos avós. Teve um momento em que a indústria, nesses últimos 60 anos, né, produziu demais, utilizou muita matéria-prima, emitiu muitos gases poluentes, sem uma fiscalização mais assertiva. Então, a gente está sofrendo a repercussão dessas ações. Outra coisa que é muito comum, que eu tenho certeza que alguém vai identificar isso, é toda vez que a gente vai no supermercado, por exemplo, aí você compra um objeto e enche, você leva mais sacola para casa do que as compras. E aí, naquela intenção de usar a sacola para botar o lixo fora de casa. Essas pequenas ações, né, que estão repercutindo em eventos extremos. Hoje nós estamos trabalhando muito com a questão da educação ambiental para poder tentar minimizar em médio e longo prazo esses efeitos do que a gente está fazendo agora, né, porque a gente está pensando na geração futura. Se cada um fizer sua parte, a gente vai ter uma diminuição nessas repercussões negativas. Plantar árvores, né? Já falei aqui várias vezes para você a questão da árvore, como é que ela funciona no meio ambiente. Então, infelizmente, o que a gente pode fazer, né, tem que ser em conjunto. São essas pequenas ações que vão repercutir em grandes impactos, né, a médio e longo prazo. Se a gente ficar só internalizando que está na mudança climática, mas não fizer nada, só vai piorar. Então, você falava das árvores, né? Infelizmente aqui em Picos a gente tem infelizmente, né, o registro de o tempo todo o avanço da derrubada de árvores, às vezes imóveis sendo construídos em encosta de morro, às vezes os morros sendo cortados para construção, para expansão imobiliária, às vezes a habitação invadindo ali um leito de um rio e principalmente a derrubada de árvores, que é o que eu observo muito aqui na cidade, que claro contribui para a cidade ficar mais quente, né? A gente não tem essa proteção verde, essa cobertura verde. Quando tem chuva, existe um risco muito maior de acontecer um deslizamento de terra, tanto o morro que tem em Picos, mas as árvores não estão lá, para quem sabe proteger esse solo. Então, são atitudes simples que eu posso fazer, você de casa que está acompanhando o Jornal de Picos poderia fazer, e todo mundo contribuindo com um pouquinho, no final a gente tem essa mudança. E a Sara falava muito bem dessa educação ambiental, que é importante a gente ensinar as crianças desde cedo. Exatamente. Inclusive, hoje nós estávamos fazendo educação ambiental num evento, né, que está sendo promovido pela Prefeitura, que é a Semana do Meio Ambiente de Picos. Nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns estudantes do ensino médio, né, sobre esses impactos dessas mudanças climáticas, sobre essa questão cultural, que a gente precisa saber falar para os idosos, que tem a questão cultural que ela é muito forte, muito firme, né? Os nossos avós, quando a gente vai falar sobre isso, eles sempre dizem, mas no tempo do meu pai dava certo. Não dá certo mais nesse tempo. Esse tempo de hoje, limpar terreno usando a técnica do fogo não dá mais certo. Porque a gente está com temperatura elevada, o tempo muito seco, a vegetação ressecada antes do tempo, não tem água no solo. Então, o que você vai fazer não é limpar o solo, você vai prejudicar ainda mais esse ambiente. A gente precisa procurar outras formas de fazer essas técnicas de limpa de terreno,
Nós precisamos fazer essa educação ambiental chegar a essas populações. Não adianta você tratar dessa questão de maneira técnica, porque as pessoas não vão compreender. Então, a gente veio tentar fazer de uma maneira mais leve, né? Transpor essas informações de uma maneira mais didática, para que comecem a atuar dessa forma mais sustentável, né? Então, hoje nós tivemos essa oportunidade, sempre que a gente pode, a gente fala de uma maneira mais clara, porque infelizmente tem uma tendência, se a gente não começar a agir, só vai piorar. E a previsão, inclusive, mostra isso. A gente já teve 38 graus em pleno abril na microrregião de Picos. Estamos com umidade de 15% e a previsão para os próximos 15 dias é permanecer. Foram 2 dias com 15% na microrregião, aqui em Oeiras também 15%, temperatura de 38,4, já chegando a 39, né? Eu já te falei que já chegamos aí a mais de 38,5 também, em pleno abril, né? Então, em plena estação chuvosa, a gente teve isso. Nossas chuvas estão cada vez mais irregulares, o que vai impactar também nos pequenos produtores, porque eles não vão conseguir dar o desenvolvimento necessário para algumas plantações que são típicas, algumas produções. É uma coisa que ainda deve permanecer, Clebson. Tem essa previsão de chuvas irregulares, de temperatura alta, de umidade baixa. Os ventos que são típicos desse momento, eles também se apresentam de maneira mais alterada. A gente tem rajadas já importantes de 70 quilômetros na divisa do Ceará com Pernambuco. Então, uma rajada que está acima do previsto, né? Então, está tudo descompensado para a pessoa entender, está tudo fora do normal. Como você falou, parece que está tudo doido, né? E aí, o que você pode fazer? É cobrar da gestão pública essas ações que já estão sendo feitas. É você também fazer a sua parte, né? Que a gente está esperando que as pessoas façam. A SEMAI, ela distribui mudas. Você, quando for andar por Teresina, pode nos visitar, pegar a sua muda. Tá? Aqui então, em Picos também a Secretaria de Meio Ambiente tem os viveiros de mudas, geralmente são plantas típicas aqui da Caatinga, do semiárido, do sertão, para tentar contribuir, né, nessa reeducação da população, para que ela tenha. Você pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente de forma de graça, você não paga nada, só faz um cadastrozinho, você consegue sair de lá com várias mudas para plantar e para ver se a gente consegue melhorar essa situação. E só vai assim, não tem outra coisa a ser feito. Nós já estamos aí implementando um sistema novo de monitoramento na microrregião de Picos. Como eu já falei anteriormente, até dezembro nós estaremos colocando uma estação completa, agrometeorológica, automática, ou seja, a população vai poder acompanhar as condições de solo e atmosféricas, né, de maneira automática, em tempo real, com essa estação, que vai ajudar muito, que também vai nos ajudar a entender melhor as condições climáticas da microrregião. Essa parte tecnológica nós estamos investindo, o Estado vem investindo bastante através da sala de monitoramento, a implementação de novas estações. Nós estamos também colocando em campo novos pluviômetros convencionais, que apesar de utilizar ainda de mão de obra antrópica, humana, né, mas também vai nos ajudar a entender como é o comportamento climático. A nossa parte está sendo feita, precisamos que você que está nos ouvindo cobre também, continue cobrando e que você também haja da melhor forma possível, de maneira consciente e sustentável. Importante esse alerta, o recado está dado. Conversamos com a Sara Cardoso, climatologista e coordenadora da Sala de Monitoramento de Eventos Climáticos Extremos da SEMAR, a Secretaria de Estado do Piauí. A Sara que está em Picos, a Sara que você sempre vê aqui dentro do Jornal de Picos, participando das nossas reportagens de ao vivo, sempre pela tela, e a gente tendo o prazer de recebê-la aqui ao vivo nos nossos estúdios, como ela falava agora há pouco, está em Picos participando da Semana de Meio Ambiente aqui do município. Importante trazer essas informações em loco e discutir com a população sobre esse assunto. Sara, queria agradecer a sua participação. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde.